Da Judite Sousa, entrevista Paulo Portas, o líder do CDS-PP. Boa noite, Judite. Para todos, muito boa noite. O CDS e Paulo Portas estiveram hoje reunidos com a troika de negociadores do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Dr. Paulo Portas lembrou aos negociadores que este é um governo de gestão, mas com o país à beira da bancarrota e com o Ministro das Finanças a dizer que só há dinheiro para pagar salários até junho, considera possível os partidos políticos estarem a impor condições a quem nos quer salvar da falência, digamos assim? Muito boa noite. Eu considero que é preciso encontrar um compromisso entre a União Europeia, que tem regras, o FMI, que tem regras, Portugal, que tem uma Constituição, sabendo eu que a posição em que Portugal se deixou colocar é extremamente difícil. Em 30 anos é a terceira vez que o FMI entra em Portugal. Qual é a posição do CDS relativamente às negociações? Eu tenho uma posição muito institucional. Terá reparado que nós não fazemos poucas declarações e o que queremos dizer é para significar a responsabilidade com que nós assumimos este dossiê. Repare uma coisa, neste momento o que está em causa é saber se Portugal tem dinheiro para pagar os seus compromissos dentro de algumas semanas. Por outro lado, o que está em causa é evitar qualquer ruptura de pagamentos ou de financiamentos no sistema bancário. Mas o Ministro das Finanças já disse que não há dinheiro não me a partir de afligem, junho, com certeza, os donos dos bancos, mas aflige-me a economia que depende dos bancos. Os salários, os empréstimos, os créditos, as poupanças, os depósitos. E, portanto, nesta situação, que eu repito, é vexatória, em que Portugal foi colocado, em grande medida, de responsabilidade de uma política de endividamento astronómico prosseguida pelo Governo, é evidente que a nossa margem de manobra é mais pequena. E, portanto, eu entendo que devo, a linha A, colocar o interesse nacional acima de tudo. O que é que significa colocar o interesse nacional acima de tudo? É votar procurar, favoravelmente as condições do empréstimo? É desde logo tentar evitar a confusão entre uma negociação internacional do Estado português, que é feita, repito, numa circunstância vexatória, e a campanha eleitoral em curso. Ou seja, eu não farei utilização da negociação externa do Estado português para efeitos de campanha eleitoral. E foi por isso que decidi informar, quer o Governo, quer o Sr. Presidente da República, quer o PSD, daquilo que globalmente o CDS ia transmitir às instituições com quem hoje falamos. Se este acordo tiver que ter a assinatura do CDS, tiver que ser viabilizado também pelo CDS, nomeadamente na Comissão Permanente da Assembleia da República, o CDS votará favoravelmente este acordo? Nós hoje tivemos uma reunião de trabalho que foi correta, em que nós transmitimos questões que para nós são determinantes, ou seja, para o CDS. E imagino que isto as pessoas sabem que isto é coerente. É preciso travar o endividamento a sério. E, portanto, é preciso suspender as grandes obras e as parcerias público-privadas. Têm que ser renegociadas, essas com base no interesse público, enquanto é tempo, porque senão nós agravamos o problema da dívida. Mas qual é o compromisso do CDS relativamente a este acordo? Nós consideramos que o crescimento económico tem que ser um aspecto fundamental do programa, porque se nós não tivermos crescimento, não temos receita. Se não tivermos receita, não equilibramos o déficit. É do interesse dos próprios credores, e chama a atenção para este ponto, que Portugal seja capaz de crescer, porque se for capaz de crescer, será mais fácil cumprir os seus compromissos. E, finalmente, há uma questão social que, ao contrário do PS e do PSD, o CDS nunca abandonou. E que tem a ver com a estrutura da pobreza em Portugal, daqueles que são mais vulneráveis, que têm menos autonomia e que eram os sacrificados do PEC 4. Se essas condições, às pessoas que têm pensões mais baixas, não forem salvaguardadas, o CDS não vai votar este acordo? Nós, como lhe digo, tivemos uma reunião de trabalho. No momento adequado, o CDS fará uma avaliação do programa que for proposto e constituirá uma equipa elevadamente profissional para fazer essa avaliação. Quem é que vai liderar essa equipa? Posso dizer-lhe, é o Dr. António Pires de Lima, é, porventura, um dos melhores gestores da sua geração, é alguém da economia real, que sabe o que é criar riqueza e criar emprego e tratar bem quem trabalha, e eu considero que ele é certamente uma opinião extremamente importante. A equipa terá especialistas em política fiscal, política social,
finanças públicas e economia real, Seja como for, direito estamos a correr- comunitário e direito constitucional. Seja como for, Dr. Paulo Portas, estamos a correr contra o tempo e tudo Sim, indica senhora. que este pacote de austeridade e o empréstimo a ele associado terão que estar decididos no próximo dia 16 de maio, na reunião do ECOFIN em Bruxelas. Já está marcada uma próxima reunião? Ouça, eu sou muito contido e reservado nessa matéria e, portanto, acho que se deve falar pouco, pensar muito bem o que se diz, porque a situação do país é excepcional. Repare uma coisa, eu ouço algumas pessoas dizerem, bom, o que Portugal devia fazer era dizer aos seus credores, não pagamos. Eu chamo a atenção que Portugal está no euro. E se Portugal provocar um incumprimento na zona euro, no dia seguinte é posto fora do euro. E aquilo que as pessoas têm, os cidadãos, os trabalhadores, as famílias, as empresas, passa a valer imediatamente menos 20 ou 30%. Sabemos isso. Mas mais do que isso, porque é preciso que as coisas sejam ditas com toda a franqueza. Porque foi esta a situação em que o Governo nos colocou. Os países que, pura e simplesmente, disseram não pagamos, por exemplo, a Argentina ou o Brasil, sabe o que é que aconteceu? As pessoas, sobretudo a classe média, acabaram com as suas contas bancárias, com os seus depósitos congelados. Mas agora aquilo que nos Foi espera confisco. também será E, portanto, uma situação eu não quero, muito deixe-me grave. dizer-lhe isto, eu percebo que haja partidos que queiram fazer protesto e ruído. O meu entendimento é que eu tenho que ser construtivo, porque o país está numa situação de emergência, nós precisamos do dinheiro que estamos a pedir para poder solver os nossos compromissos, não podemos deixar ir o sistema bancário abaixo, porque isso significa uma ruína para a economia e, portanto, temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade. Seja como for, o CDS agora está também obrigado a aceitar as medidas de austeridade que vão ser impostas pelo BCE, pelo FMI e pela União Europeia, que chumbou em todos os PECs que passaram pela Assembleia da creio que não República, foi, ou seja, eu creio que- cortes nas pensões, cortes nos salários, mais repare uma impostos. coisa, Judite Sousa, o CDS mantém, eu creio que não me ouviu com cuidado. Eu disse-lhe pontos que, em geral, mas suficientemente significativos, eram importantes para o CDS. E nós faremos uma avaliação, sabendo as circunstâncias em que o país está. Chama a sua atenção que, por exemplo, as pensões mínimas, que em Portugal são de 246 euros ou de 227 euros, os rurais, ou 189 euros, é tudo o que as pessoas têm para viver por mês. Pessoas mais velhas que trabalharam toda a vida. As pensões mínimas no programa da Grécia e no programa da Irlanda não foram atingidas. Eu sempre achei extraordinário no PEC 4 que se quisesse congelar e, portanto, fazer perder poder de compra às pensões de pessoas que só têm isto para viver todos os meses, quando nós demonstramos, a doutora Assunção Cristas e a doutora Cecília Beireles, com toda a clareza, que era possível fazer cortes em despesa não importante, não fundamental do Estado, publicidade, seminários, Mas eventos, não ficou com comunicações certeza com muito superiores a dúvidas, isso. mas com certeza não ficou com dúvidas na reunião de hoje, que vem aí tempos muito difíceis para os portugueses Mas, e que os Dito partidos Sousa, políticos vamos lá vão ver. ter que aceitar medidas de Repare uma austeridade coisa, que no último o que eu ano sei, andaram a deixe-me- reprovar em O sede CDS tem uma parlamentar. coerência e tem um trabalho e teve uma capacidade de previsão que responde por nós. Eu nunca entrei na polémica ideológica da ajuda externa. Para mim nunca foi uma questão de opinião. Tratava-se de saber se Portugal tinha dinheiro para fazer pagamentos. E quero sublinhar este ponto. Em 30 anos, disse-lhe há pouco, o FMI entrou aqui 3 vezes. Nós temos que mudar de vida. E eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que esta ajuda externa que está a ser pedida seja a última. E que nós libertemos as futuras gerações, os jovens, desta hipoteca e deste fardo, que é uma dívida pública de 170 mil milhões de euros, pelas quais o contribuinte de hoje já paga mais em juros, não é em capital, é em juros, ao estrangeiro, do que aquilo que investimos na educação. E para o ano pagará mais do que investimos na saúde. E, portanto, há um ponto que eu também quero aqui deixar muito claro. Eu sei que o Primeiro-Ministro quer alterar, quer fazer revisionismo histórico. O Primeiro-Ministro quer que uma história que tem 6 anos, que uma política de endividamento astronómico do país que tem 6 anos, seja transformada numa mera história das últimas 6 semanas.
as pessoas sabem que não é assim. Num cenário de coligação com o PSD, no caso do PSD vencer as eleições sem maioria, não acha que os dois partidos deviam estar a concertar posições neste quadro de negociações com o FMI? Eu disse-lhe há pouco que entendi que devia informar quer o Governo, quer o PSD, das posições que o CDS tomou. Isso significa um ato de, primeiro, humildade, e depois, eu acho que isto é uma prova de envergadura para os partidos e para os líderes políticos. O país nunca esteve numa situação destas. E, portanto, nós temos que sair juntos desta crise. Acha, portanto, que devia estar a haver um diálogo entre as lideranças eu faço partidárias? a minha parte, ou seja, dou mostras de sentido, de responsabilidade, não ando a fazer caixinha do que é que o CDS diz ou propõe, procuro que os outros estejam informados daquilo que nós dizemos às instituições internacionais. Acho que é o que eu devo fazer neste momento. É uma crítica às lideranças do PS e do PSD? Ouça, a única coisa que eu lhe posso dizer é que eu ainda hoje estou horrorizado quando chegaram os técnicos da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional a Portugal, numa situação que é humilhante para o nosso país. Não é a primeira vez que acontece. Aconteceu 3 vezes no século XIX, pelo menos uma no século XX. E Portugal perdeu sempre ou a autonomia ou a liberdade quando não foi capaz de controlar a dívida. E, portanto, isto é uma coisa muito séria. No dia em que chegaram cá os técnicos, eu vi o PS e o PSD